Pressão, clima ruim, tudo o que acontece no Vasco em relação a salários, política, insegurança em geral, está abalando sim o grupo. Vanderlei Luxemburgo quer detectar quais são os fortes que aguentam jogar sob pressão para enfrentar o Atlético Mineiro num desafio dificílimo amanhã em São Januário. Jogadores que nunca tiveram oportunidade com o Luxa podem ter. É a hora de juntar todo mundo. Um jogador tão pedido pelo torcedor está de saída do clube. Você vai saber quem é já já nesse EV News. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro, sobre o retrospecto e uma mudança na arbitragem. Será que o Vasco se preocupa com isso? E um ídolo do clube, que jogou no Vasco e jogou no Atlético, vai falar sobre o que é essa pressão. Será que interfere? E também vai dar uma dica de como o Vasco deve se comportar para beliscar pontinhos amanhã diante do Galo. Essas e outras informações já já, num AV News recheado. A gente está voltando em poucos segundos. Quer ganhar até R$4.000 no conforto da sua casa, na segurança, online, sem ter que ter aproximação? É simples e muito fácil. Você pode ganhar esse dinheiro dando uma olhada no link da descrição aqui no vídeo. Você tem um link que te leva a um par e passo para que você aprenda a ganhar dinheiro seguro. Não é nenhum tipo de venda de produto, pirâmide, absolutamente nada. Você vai lá, paga R$67 e tem todo o caminho para você aprender a fazer dinheiro honesto, dinheiro justo, dinheiro correto. Nesses momentos tão apertados, vale a pena tentar. É muito, muito bom. Até R$4.000 pode ser uma renda fixa ou então uma renda complementar. É só ir aqui no link. O que você está esperando? Alô, turma! Um grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AV News, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto nessa sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Eu vou abrir com uma fala do técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, que eu pensei ainda da coletiva depois da derrota de 4-1 sobre o Bragantino. Ouça só o que disse o Luxa. Nós temos 8 jogos para manutenção na primeira divisão. Eu acho que cabe a nós nos envolvermos nesses 8 jogos como um todo, né? Eu acho que a torcida, diretoria, jogadores, todos, né, vascaínos, entender que são 8 jogos para nós conseguirmos manter a equipe na primeira divisão. Então são 8 jogos decisivos. Então tudo que puder ser feito agora pelo clube, pelos atletas, pelo torcedor, tudo que puder envolver esse ambiente, né, para que nós possamos levar esses 8 jogos para manter o Vasco na primeira divisão, tem que ser feito. União de todos. O momento é que todos estejam unidos. É de que todas as forças, jogadores, comissão técnica, diretoria, vascaínos em geral, possam se abraçar. Sim, foi o pedido do técnico do Vasco. Vocês devem se lembrar, quando o Vanderlei Luxemburgo assumiu o Vasco, ele teve o mesmo discurso. Deixou bastante claro que seria importante que o clube pudesse estar unido, todas as forças, porque para sair desse momento complicado, só assim. Já vou dar o recado logo no início desse vídeo. Para você que vai cobrar depois, poxa, você faz um vídeo, vocês colocam as coisas e não falam da política do Vasco. Não precisa nem ver o vídeo. Pode passar e ver em outro canal. Aqui a gente não vai falar sobre o que aconteceu, mais um capítulo hoje, dessa pantomima que é o Vasco, dessa brincadeira que é o Vasco. Ninguém sabe quem é o presidente, ninguém sabe quem vai assumir, mas eu vou falar sim sobre as repercussões. Sabe por quê, torcedor? Porque recentemente, até no canal Pilhado, do meu amigo Thiago Asmar, o lateral esquerdo Ramon do Vasco deu uma declaração dizendo claramente: a política atrapalha demais sim, traz muita intranquilidade. Porque aquilo, você não sabe quem vai ser seu patrão, você não sabe quem vai pagar as suas contas, você está com salários atrasados e aí? Não tem presidente, quem paga as minhas contas, quem me sustenta? Olha, é complicado. Eu vou colocar também uma outra situação e vou hoje abrir o jogo. Eu recebo quase todo dia telefonemas de pessoas ligadas ao departamento de futebol, como recebi hoje, de que o grupo do Vasco está abalado demais na parte psicológica, por alguns detalhes, e aí também uma crítica à atual gestão do Vasco.
Não há blindagem do grupo. Ninguém reclama. A arbitragem prejudica o Vasco, a não ser o Alexandre Pássaro, que tomou uma atitude quinta-feira. Até que enfim alguém falou alguma coisa. Alguém reclamou da arbitragem. O departamento de futebol do Vasco é inerte em relação a isso. Ninguém fala, ninguém se manifesta. O presidente Alexandre Campelo não dá uma declaração, não faz uma coletiva, não reclama, não blinda os jogadores. Ninguém dá uma satisfação pública sobre trabalho, sobre questão de grana. Raramente isso acontece. E tudo isso é um acúmulo, porque os jogadores vão sentindo. Vanderlei falou isso quando chegou, detectou no início do ano, e hoje, mais uma vez, eu tive essa certeza. Inclusive, pessoas que me disseram, os jogadores ouvem demais vocês, tem muita gente que sabe dos comentários da imprensa em geral. E aí eu vou abrir um parênteses. Me desculpe, mas não é a razão principal. A crítica feita, ela é feita porque alguém não foi bem no seu trabalho. Se o seu patrão reclama do seu trabalho, é porque você não o fez muito bem. Da mesma forma, é o analista crítico, que faz a crítica, às vezes por perseguição, não há dúvida, mas muitas das vezes porque sabe que aquele que não está rendendo bem poderia render melhor. Quer um exemplo? Essa questão de pressão, de que não está dando, os jogadores estão preocupados, e estão, não há como desmentir, está todo mundo meio assim, meio assado. Eu vou ouvir o Valdir Bigode. Foi um grande ídolo do Vasco. Aliás, jogou muito bem no Vasco, jogou muito bem no Atlético Mineiro. E eu fiz essa pergunta há alguns meses atrás ao Valdir numa live e perguntei a ele, Valdir, essa questão dos meninos, pressão, e ele me disse, nada, Flávio, tem que jogar na pressão. E hoje eu fiz a mesma pergunta ao Valdir, sobre essa história de que está todo mundo meio sentido, a pressão no clube, questão política, questão salarial, e o Valdir disse para mim, Flávio, jogar no Vasco é assim, amigo. Ouve só o que disse o Valdir a respeito dessa situação de pressão, que vai amedrontando, que vai trazendo aos jogadores insegurança. Fala pra mim a sua opinião aí, Valdir. Independe do jogador, se ele tem 35 anos, ou se o jogador tem 19, 20. Eu acho que o jogador tem que vestir a camisa literalmente. O jogador não tem que estar com esse negócio de pressão de torcida, pressão de dirigente ou qualquer outro tipo de pressão. Isso eu não estou falando só no caso do Vasco hoje não, estou falando no geral. Jogador, para jogar no Vasco da Gama tem que entender isso bem, tem que aceitar isso bem. O jogador tem que fazer de tudo. Eu sou novo. Amigo, tem que jogar, tem que dar seu jeito, tem que correr atrás, treina mais, descansa mais, entrar em campo tem que dar a vida, tem que sangrar. No meu tempo que jogava no Vasco, eu fazia isso na minha carreira e passei por momentos que eles estão passando agora. Passei por pelo menos 2, 3 vezes de estar lá atrás na tabela, faltando 10 jogos, 12 jogos, 8 jogos. E passei muita dificuldade. Então o jogador tem que enfrentar, tem que ser homem de verdade. Eu trabalhei há pouco tempo no Vasco, conheço alguns jogadores ali, sei que eles têm peito para isso. E não só digo que eles têm que fazer, mas também desejo que eles façam e tenho certeza que eles vão fazer e vão tirar o Vasco dessa situação. Eu tenho certeza. E diante dessas circunstâncias, Vanderlei Luxemburgo, esse não foge do pau, esse é forte naquilo que fala, escolhe quem está afim, ou pelo menos quem não está abalado. Jogadores que estejam dispostos e a fim de tirar o Vasco dessa situação. O Emerson Rocha trouxe hoje de manhã no Bom Dia Gigante, aliás, brilhante a lembrança, a escalação do Vasco enfrentou o Ceará na última rodada em 2018, brigando para não cair. E lá estavam Fernando Miguel, Iago Pikachu, o Erle, Castan, Andrei. O Henrique só não jogou porque estava lesionado. Esses jogadores não estão acostumados com pressão? Não estou dizendo aqui que são eles, mas se alguém não está acostumado com pressão, é porque nunca jogou no Vasco, é porque nunca jogou num time grande. Então agora é hora de amadurecer. E o Vanderlei Luxemburgo conta com todo mundo. Eu hoje procurei saber. Vem cá, Catatal não tem chance? Está treinando muito bem. Vai ter chance em breve, é um jogador forte, alto. Perguntei do Caio Magno, irmão do Thales Magno, jogador grandão de força. Não é considerado um jogador até para jogar em Série A de Campeonato Brasileiro, mas é muito esforçado, lutador,
pode ter oportunidades. A opinião é a seguinte: nesse momento não dá para abrir mão de nada e nem de ninguém. Tem que jogar todo mundo tem que estar pronto. Aqueles que se sintam pressionados por uma crítica de imprensa ou por uma pressão de rede social, gente, não pode jogar realmente. Nesse momento não pode jogar. O time, uma incógnita. Vanderlei Luxemburgo não está abrindo, mas sabe que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que precisa ser marcado. O Atlético é um time veloz, é um time que tem muita movimentação. E olha, antes de eu falar do time, eu vou voltar ao Valdir Bigode. Treinador de futebol, capacitado, jogou muito no Vasco e jogou muito no Atlético Mineiro. Aliás, no Vasco, ele fez 104 gols, 225 partidas, jogou de 92 a 94, 2001 a 2003 e em 2007. E no Atlético Mineiro, 57 gols, 111 jogos, jogou de 97 até 1999 e depois em 2000. Valdir, como é que o Vasco tem que vencer o Atlético Mineiro, ou pelo menos jogar para não perder para o Atlético Mineiro? Olha só, vale a dica, e a dica é muito valiosa para quem entende de futebol. Você já deu mais ou menos uma posição de como o Atlético joga, o 4-3-3. O Atlético é um time de velocidade, está no momento bom. Primeira coisa, tirar a velocidade do Atlético. Como? Olha o momento de um time e olha o momento de outro. Não tem que jogar para cima, avançar no Atlético. Independente se vai jogar dentro de casa, fora de casa, tem que ser cauteloso, sair na boa. Isso aí eu acho que é uma das primeiras situações a se fazer. Não adianta avançar muito. O que o Atlético precisa é de espaço, não deu espaço a ele. Se mantenha bem posicionado, o time juntinho, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. É claro que tem tantas outras situações, mas a princípio, tirar a velocidade do Atlético. Vanderlei com certeza vai fazer isso, gente. Vai fechar a casinha. Não vai dar espaços ao Atlético Mineiro, que é um time muito veloz. E aí, você pode pensar, quais são as opções do técnico do Vasco? Bom, o Atlético joga com 2 pontas espetados, Savarino e Keno. Joga com Eduardo Vargas, que é um centroavante que gira. Ainda tem o Johan vindo de trás. Jair deve voltar. Já já a gente vai falar do Atlético Mineiro, direto de Minas Gerais, com os companheiros do Super Esporte. Mas o Atlético não deve fugir muito disso. Fechar atrás, segurar a casinha, para tentar de alguma maneira, numa escapada, buscar alguma situação. Lateral direita? Pode mudar? Pode mudar. Léo Matos marca bem, mas tem tomado muito cartão, é um jogador muito duro. Pode entrar a saúde, porque é um jogo de saúde, o Caio Tenório. Na zaga, o Erley não está agradando de forma alguma. Ricardo Graça, gente, ia ser o titular para a abertura desse Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe disso, mas ele teve o problema da apendicite e acabou caindo no colo do Erley essa chance. Mas o adversário se conversa, sabe que o Erley é um zagueiro pesado, e para jogar contra esse ataque do Atlético, não dá para ser zagueiro pesado. E aí o que vai acontecer? Pode jogar o Miranda, pode jogar o Marcelo Alves. Pode, não há nenhuma certeza. Henrique volta à lateral esquerda, no meio Bruno Gomes, e aí são 3 brigando praticamente por 2 vagas. Léo Gil, Andrei e Caio Lopes. Pikachu deve fazer a meia e o Benítez joga na frente ao lado do Germancano. Thales e Juninho estariam de fora. O provável time do Vasco, Fernando Miguel, Léo Matos ou Caio Tenório, o Erley ou Marcelo Alves, Castanha e Henrique, Bruno Gomes, e aí são 3-2. Caio Lopes, Andrei, Léo Gil e Iago Pikachu. Na frente, Benítez e Germancano. Bom, a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que o torcedor do Vasco fica extremamente preocupado, que é a questão da arbitragem. A arbitragem mudou, viu, gente? A arbitragem mudou. A arbitragem para o jogo era do Wilton Pereira Sampaio, que foi diagnosticado com Covid. Vai apitar o jogo Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, um paulista de 42 anos que fez 5 jogos apenas nesse Campeonato Brasileiro como árbitro. Esteve como 4º árbitro num jogo do Vasco, Vasco da Gama 1, São Paulo 1. Ele vai ser auxiliado por Fabrício Vilarinho e Bruno Rafael Pires. E o Elmo Rezende estará no VAR. Eu hoje falei com pessoas do departamento de futebol do Vasco, houve aquela reclamação em relação ao Voaden e não houve muita manifestação não. Todos permaneceram, apenas o árbitro foi algo fortuito, ele pegou o vírus e acabou ficando de fora. Nesse caso, é apenas uma grande coincidência, porque é o 3º paulista que apita em 5 jogos do Vasco. Mas um comentário foi dado. Quem deve estar chateado é o Atlético Mineiro, porque vai ter um paulista apitando um jogo dele e está brigando diretamente
com o São Paulo. Já já a gente vai falar sobre o Atlético, o retrospecto do jogo e um jogador que está rescindindo o contrato com o Vasco. Mas antes eu tenho um recadinho da 1xBet para vocês. Curte aí. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Vamos então às notícias do Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, que é um timaço, né, gente? Vai dar um trabalho danado. João Vitor Moreira, do site Super Esporte, nos traz as informações do Galo. Fala daí, João. Bem, para esse jogo contra o Vasco, o técnico Jorge Sampaoli tende a abandonar o esquema com 3 zagueiros utilizado diante do Grêmio na última rodada. Naquela oportunidade, Sampaoli não tinha à disposição o volante Jair, que estava suspenso. E aí modificou a estrutura do time. Formou a dupla de zaga propriamente dita, com Igor Rabelo e Hever, e deslocou o também zagueiro Júnior Alonso para a lateral esquerda. Com isso, diante dessas mudanças, ele também levou o Guilherme Arana, lateral esquerdo de origem, para o meio de campo. Mas como vai ter a volta de Jair, a tendência, repito, porque o técnico Jorge Sampaoli gosta de aprontar, gosta de modificar o time, mas a lógica seria ele abandonar o esquema com 3 zagueiros e formar o time com Everson no gol, Guga na lateral direita. A dupla de zaga então seria formada com Hever na direita, Júnior Alonso na esquerda, portanto, Igor Rabelo voltaria para o banco de reservas, e aí o lateral esquerdo voltaria a ser Guilherme Arana, que, como eu disse, atuou improvisado no meio campo na última rodada. Alan seria o primeiro volante, ex-jogador do Fluminense. À frente dele estariam Jair, do lado direito, e Johan, do lado esquerdo, formando a dupla de meio-campistas. Então, o volante Jair atuaria um pouco mais avançado mesmo, como meio-campista. E o ataque seria o já tradicional trio formado por Savarino na direita, Keno na esquerda e Eduardo Vargas no comando de ataque. Bom, essa é a tendência da escalação do Atlético para esse jogo contra o Vasco. O Atlético, apesar de atuar fora de casa, deve se propor a ter a bola, a atacar, porque, afinal de contas, precisa pontuar para, quem sabe, se aproximar do título brasileiro que não conquista desde 1971, há quase 50 anos. Bom, essas eram as informações do Atlético, esse é o provável time para o jogo contra o Vasco neste sábado. Um abraço e até a próxima. E o retrospecto, hein? Será que o Vasco é freguês do Atlético Mineiro ou não é freguês do Atlético Mineiro? Vamos ver esse retrospecto. Se nos números, pelo menos na história, nós temos mais vantagem. Vasco da Gama e Atlético Mineiro já se enfrentaram em toda a história em 97 vezes. O Vasco leva vantagem, tem 41 vitórias, 147 gols marcados. O Atlético Mineiro tem 32 vitórias, 117 gols marcados. São 24 empates, 264 gols marcados. As maiores goleadas para o Vasco no dia 31 de julho de 2008, Vasco 6, Atlético Mineiro 1. E para o Atlético, em 10 de novembro de 1996, Atlético Mineiro 5, Vasco da Gama 1. E para encerrar esse Avenil de hoje, sempre recheado, antes dos abraços, uma informação. O angolano Toco Felipe não vai ficar no Vasco da Gama. Fui a fundo nessa história hoje e recebi a informação. O jogador angolano, gente, nunca treinou com bola no Vasco em 5 meses de clube. Sim, ele só treina físico. A comissão técnica já foi consultada, disse que não vai ficar com o jogador, até nem sabe quem é o jogador. Ninguém explicou como é que foi feita essa situação, o que é um grande absurdo. Ah, é uma parceria com o futebol angolano. Tudo bem, o Vasco nessa situação vai fazer parceria para trazer um jogador que não joga, que está há 5 meses treinando parte física. Pois bem, vai ser rescindido o empréstimo, ele ficaria até o final do ano, rescindido o empréstimo. Pode até ser um bom jogador, mas não dá para o Vasco nesse instante ficar refém de uma situação como essa. Então, Toco Felipe,
Todo mundo pergunta e agora não vai perguntar mais. Vai sair do Vasco da Gama, vai ter contrato rescindido. Vai ser até uma ação humanitária de quem chega agora no Vasco, porque deixar um jogador fora do seu país, treinando parte física, né, não fazendo absolutamente nada sem tocar em bola, desculpe, mas é uma grande sacanagem. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, a segurança não tem limite. Você tem que prestar atenção. Olha, tem uma promoção do Cristiano que a gente vai anunciar amanhã na nossa live. A CG Segurança Eletrônica nem patrocina as lives, mas é uma promoção para você ter um preço especial num produtaço, com 50% de desconto. Se liga amanhã no nosso pré-jogo e no nosso pós-jogo que eu vou trazer essa informação. CG Segurança Eletrônica. Quero mandar aqui um abraço para um assinante nosso, o Antônio Borges, e fazer 2 registros. Fez aniversário ontem, 47 anos, o Alex Oliveira, meia do Vasco, super campeão pelo Vasco. Grande abraço para o Alex Oliveira. E quero, em memória, lembrar aqui que hoje faria 71 anos. Nascido em 22 de janeiro de 1949, Orlando Pereira, o Orlando Lelé. Grande Orlando Lelé, lateral direito, famoso da barreira do Vasco, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Mazzaropi no gol. Que grandes épocas. Olha, eu fico até arrepiado, cara. Porque lembrar de Orlando Lelé é lembrar de um Vasco que a gente tem muita saudade. De um Vasco vencedor, de um Vasco que lutava em campo, entrava com a certeza de vencer. Hoje nós estamos na incerteza de tudo. Não sabemos de nada do Vasco. Uma grande vergonha. Muito triste tudo isso que está acontecendo. E a gente espera que alguém possa blindar os jogadores, porque amanhã vem mais sofrimento, nós estamos na zona do rebaixamento, a 8 jogos do final, e que o espírito de Orlando Lelé, do querido Pai Santana, de figuras tão emblemáticas da história do Vasco, possa baixar nesse grupo e que a gente possa conseguir uma grande vitória amanhã. Olha, eu fico até emocionado, porque é uma lembrança tão bacana e que nos remete a um tempo tão bom, que a gente não sabe se vai voltar. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Amanhã tem vídeo no canal Atenção Vascaínos e a gente vai estar amanhã à noite, a partir de 8 horas, 8 e pouquinho, a gente vai estar no nosso pré-jogo para tentar trazer algum alento para você, torcedor do Vasco, Vasco e Atlético Mineiro. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!